Retomando nossa aula, vamos para a nossa segunda parte falar sobre o Past Continuous. O Past Continuous, ele segue a mesma lógica do Present Continuous, são ações em andamento. Porém, o Past Continuous é uma ação que estava em andamento no passado, quando possivelmente ela foi interrompida por outro fato. E aí ela já se encerrou, ok? Ela é formada pela junção do verbo to be no passado, mais o verbo no ing. Então, em vez de eu usar I am ou you are, eu vou usar I was ou you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were, ok? Lembrando que o verbo to be é o único verbo que no passado ainda tem duas formas. Todos os outros verbos vão ter unicamente uma forma, eles não mudam conforme a pessoa, ok? Então, no past continuous, eu vou formar com o verbo to be no passado, mais o verbo com ing. Olha os exemplos. The sun was shining. O sol estava brilhando. Possivelmente começou a chover ou caiu à noite e não está mais brilhando. Então, the sun was shining. The birds were singing. Os pássaros estavam cantando. Não estão mais. Mas eles permaneceram assim por um período de tempo no passado. Ok? Geralmente, o past continuous ele é utilizado para descrever, como eu disse, ações em andamento que, via de regra, foram interrompidas por outros acontecimentos. I was drinking my coffee at that time. While I was opening the letter, the phone rang. Olha só, esses exemplos ficaram muito bons. Eu estava tomando meu café na hora. Né? Na hora o quê? Que alguma coisa aconteceu. Enquanto eu estava abrindo a carta, the letter é uma carta, ok? É um falso cognato. The phone rang. O telefone tocou. Enquanto eu abri a carta, o telefone tocou. Então, é um past continuous. Outro uso, quando eu quero descrever um fundo de cena, um segundo plano, geralmente em textos descritivos, narrativos, né? Quando eu quero descrever a situação em que um determinado fato ocorreu, eu uso o past continuous. Olha o exemplo aqui, eu trouxe um parágrafo de um texto. Olha só. I entered the office and looked around. Eu entrei no escritório e olhei ao redor. Olha só a descrição da cena. Most people were working at their desks. A maioria das pessoas estava trabalhando em suas mesas. But Jane was staring out of the window and pretending to write something at the same time. Mas a Jane estava olhando para fora da janela e fingindo escrever alguma coisa ao mesmo tempo. Então, olha só, a primeira frase descreve a ação. Eu entrei no escritório e olhei ao redor. O restante do texto narra o contexto, né? O cenário da situação de quando eu entrei no escritório e olhei em volta, ok? Então, eu uso nesse caso o past continuous. Outro caso, quando eu quero dizer de uma mudança que ocorreu, né, que já ocorreu no passado. Eu tinha uma situação em que mudou, né, houve uma virada, né, um plot twist, né. Então, olha só, the car was getting worse all the time. One of the headlights was gradually falling off and the engine was making more and more funny noises. Olha só, o carro estava ficando pior o tempo todo, né? O carro estava piorando o tempo todo. Uma das luzes de frente foi gradualmente diminuindo, né? Caindo. E o motor, the engine, é outro false cognate, que engine não é engenho, ok? É um motor. E o motor foi fazendo mais e mais barulhos engraçados. Então, eu estou numa situação que está em mudança, né? Ela começou no passado e estava em mudanças, ok? Como é a estrutura do past continuous? Eu vou usar o sujeito, na afirmativa, né? O sujeito, mais o verbo to be no passado e o verbo com ing. Olha o exemplo. She was cooking all morning. Ela estava cozinhando a manhã toda. E na negativa? Na negativa eu vou manter o verbo to be no passado e vou acrescentar o not, simplesmente, mais o verbo com ing. She was not sleeping when he came home. Ela não estava dormindo quando ele chegou em casa, né? Quando ele veio para casa. E a interrogativa? O verbo to be vai continuar no passado, só que ele vai para antes do sujeito. Aí eu tenho o sujeito e o verbo com ing. Tá vendo que não tem muitas mudanças
de estrutura em relação ao present continuous. A única diferença é em relação ao verbo to be, que aqui vai aparecer no passado, ok? Was ou were. Olha só essa interrogative. Was she sleeping when he came home? Ela estava dormindo quando ele chegou em casa, ok? Então não tem muita mudança em relação ao present continuous, a não ser o fato de que o verbo to be aqui vai estar no passado, ok? Olha alguns exemplos aqui. Eu trouxe esses exemplos nesses quadros para vocês verem a utilização do verbo to be com cada sujeito. Então, I was going, you were doing, he was seeing, she was playing, it was fighting, you were telling, we were reading, they were reading. Faltou um verbo, a gente repete o último. Na negativa, eu vou colocar o not. Então, I was not, que eu vou abreviar como wasn't. I was not going. You were not, que eu abrevio como weren't. You weren't doing. He was not or he wasn't seeing. She was not playing. It wasn't fighting. You were or you weren't telling. We weren't reading. They weren't reading. Ok? Então, na negative, o que eu vou fazer? Eu tenho o verbo to be com o not, né? Que eu posso abreviar nessas formas. Wasn't, weren't. E o verbo com ing logo após. E a interrogative, mesma coisa. Verbo to be volta para antes do sujeito e eu tenho o verbo com ing, né? Só os exemplos aqui para vocês verem. Was I breathing? Were you living? Was he studying? Was she cooking? Was it saying? Were you sleeping? Were we waiting? Were they waiting? Ok? E quando eu tiver WH questions, que são aquelas perguntas sobre quem, quando, aonde, o que, né? Who, what, where, when. Eu vou colocar essa WH question sempre como a primeira de todas as palavras da frase. E aí eu sigo a regra da interrogative para o past continuous. Who was I reading? What were you speaking? When was he eating? Where was she cooking? Why was it sleeping? How were you telling? How were we skiing? How were we cooking, ok? Então, eu vou usar o verbo com ing, WH question, o verbo to be no passado, o sujeito e o verbo com ing, ok? E assim a gente forma as interrogatives. Let's practice. Eu trouxe alguns exercícios aqui também novamente para a gente completar e escolher a opção correta que melhor completa a frase. Olha só. The children, eu vou colocar were playing ou was playing outside. Children, embora não tenha nenhum S, é o plural de child. Então, children são as crianças. Quando eu quero dizer uma criança, eu digo the child, ok? É um plural de um substantivo irregular, tá? Então, the children, qual é? As crianças são eles, né? Ou elas, né? Então, o sujeito vai ser they. Então, the children were playing outside, né? Porque quando é o sujeito they, a gente usa o verbo to be were, né? Então, they were playing, the children were playing outside. The dog at us. The dog were barking ou was barking? The dog é terceira pessoa do singular, né? Então, the dog was barking at us. Olha lá as respostas. The children were playing, the dog was barking. Seguindo então, vamos falar sobre o futuro. Vamos deixar o passado para trás e vamos olhar para frente. Vamos falar do futuro, ok? O futuro. Em inglês eu tenho várias formas de expressar o futuro. As principais delas é utilizando os termos will or shall. Depois eu vou trazer a diferença entre os dois. Eles têm o mesmo significado. Só muda em questão de formalidade. Eu vou explicar mais pra frente. Eu posso usar o futuro usando o verbo to be, mais o verbo going to e o verbo principal no infinitivo. E eu posso também simplesmente usar o presente contínuo. Teacher, como assim? Eu vou explicar em quais situações eu posso usar o presente contínuo para indicar futuro, ok? Vamos dar uma olhada? Vamos falar primeiro sobre will e shall. Os dois são dois modal verbs. Lembra na aula que eu falei sobre os modal verbs?
Eles são dois modal verbs que indicam o futuro. Eles indicam o futuro por excelência, ok? Uma frase no futuro, via de regra, se eu quero colocá-la no futuro, eu vou usar will or shall, principalmente will, ok? Que é a forma mais comum e mais utilizada, tá? Eles são utilizados quando se trata de previsões futuras, mais distantes e geralmente incertas. Também se refere a fatos já previstos de antemão ou algo que se acredita que será verdadeiro, né? Porém, não temos 100% de certeza, a gente acredita que será. Então, olha os exemplos. Will be in Manchester before 10, I expect. Will be aqui, né? We, mais o apóstrofe e os dois L's, é a abreviação do verbo will com o sujeito, tá? Em vez de eu falar we will, eu falo will. Então, will be in Manchester before 10. Nós estaremos em Manchester antes das 10. Eu espero. I expect. The experiment will help many people. Olha só, é algo que é previsto, que se acredita que será verdadeiro, mas nós não temos tanta certeza. O experimento vai ajudar muitas pessoas. The company will make a profit next year. A companhia vai ter lucro, né? Vai fazer um lucro no próximo ano, ok? E qual a diferença de will para shall? Simplesmente, shall é mais formal e bastante comum no inglês britânico. Gente, os britânicos são formais por excelência, né? Os britânicos são aquelas pessoas formais, mais sérias, mais contidas, então elas usam muito mais o shall. Mas não é que elas não usem o will, tá? É que é mais comum que você veja alguém usando o modal verb shall na Inglaterra, tá? Nos outros países de língua inglesa usa-se pouquíssimo ou quase nada. É uma palavra já considerada bastante arcaica e bastante formal, tá? Raramente se usa em outros países. O will é menos formal e mais comum no inglês americano. Eu acrescento que não só no inglês americano, mas como no inglês internacional, que é aquele que é falado mundialmente em vários países, tá? Não só nos países originalmente de língua inglesa, como pelas pessoas que falam inglês ao redor do mundo, tá? Pouco se utiliza o shall. O shall é bem formal e uma forma um pouco mais arcaica, que não se utiliza tanto, ok? Essa é a diferença dos dois, mas o significado deles é o mesmo. Servem para indicar futuro, um futuro via de regra mais distante e incerto, mas também previsões, né? Como eu trouxe agora há pouco. Seguindo, outro indicativo de futuro é utilizando o going to. Então, futuro, nós dizemos uma frase no futuro utilizando will ou going to. Quando eu vou usar o going to? Ele é empregado quando eu me refiro a intenções e planos. É um futuro geralmente mais próximo e certo. É uma coisa que está bem prestes a acontecer, já bem pertinho de acontecer. Então, a certeza em relação a esse futuro é bem maior. Por isso, nós usamos o going to, tá? O will é um futuro, é o futuro clássico, aquele que vai acontecer, nós não sabemos se vai mesmo ou não, mas eu não tenho tanto domínio sobre ele. O going to, eu já começo a ter um pouquinho mais de domínio sobre o meu futuro, porque ele está mais próximo, mais perto de acontecer. É uma coisa que está na iminência de acontecer. Olha só o exemplo. She's going to have a baby in November. Olha só, eu sei, se uma pessoa está grávida, ela vai ter um bebê. Então, eu só estou dizendo quando vai ser, em novembro. Então, she's going to have, é um futuro mais certo, né? Se uma pessoa está grávida, o mais esperado é que ela vá ter o bebê, salvo, né, alguma tragédia, alguma coisa que impeça esse acontecimento. I'm going to wait here until Carol gets back. Olha só, eu vou esperar aqui até a Carol voltar. Possivelmente eu estou na rua esperando uma amiga ou alguém chamada Carol que está para voltar. Então eu vou esperar aqui, né? Eu vou ficar esperando aqui. É um futuro próximo, porque eu vou fazer isso a partir de agora. I'm going to wait here. Vou ficar esperando aqui, ok? É um futuro bem próximo e certo, que eu tenho certeza do que eu vou fazer a partir de agora. Ok? Também é usado para descrever uma ocorrência futura com início no tempo presente. Olha só, olha os exemplos. Look at that tree, it's going to fall. Olha aquela árvore, ela vai cair, né? Então, eu estou me referindo a uma coisa que já teve um início, possivelmente, né? A árvore já deve estar caindo, né? Então, eu vou usar o futuro, né? O com going to. It's going to fall. Ela vai cair, né? Ela tá rachada, alguma coisa assim. Já teve o início daquela ação, né? É um futuro bem próximo e bastante certo.
Look out, we're going to crash the car. Look out significa preste atenção, é uma expressão que a gente usa para chamar a atenção de alguém, né? Look out, we're going to crash the car. Nós vamos bater o carro, né? Então é uma ação próxima, né? Com o início agora, né? Alguma coisa de errada está acontecendo que indica que o carro vai bater. E a última forma de futuro é o present continuous. O present continuous, conforme a gente mencionou, inclusive na aula anterior, ao abordar o present continuous, eu utilizo ele para falar do futuro quando eu quero me referir a compromissos já agendados. Geralmente, ela inclui uma expressão de tempo para indicar que é futuro. Então, o tempo verbal que vai estar aparecendo na frase é o present continuous, mas vai ter alguma expressão de tempo na frase que vai indicar que, na verdade, eu estou me referindo ao futuro. Olha só os exemplos para vocês compreenderem. The Browns are coming for lunch on Saturday. Os Browns, né, a família Brown, geralmente quando eu coloco assim, The Browns, eu estou me referindo a uma família, né, com aquele sobrenome. The Browns are coming for lunch. Se eu não tivesse a expressão on Saturday, que é no sábado, o que significa? Significa que os Browns estão a caminho para o almoço, né? Estão vindo para o almoço. Mas quando eu coloco on Saturday, eu estou dizendo que no próximo sábado eles virão para o almoço, né? É um compromisso já agendado. Em vez de eu falar The Browns are going to come for lunch, eu tiro going to e já falo The Browns are coming for lunch on Saturday. Outro exemplo. Tom's getting his new glasses next week. O Tom vai pegar os seus novos óculos na semana que vem. Se eu não tivesse, novamente, como eu disse no último exemplo, se eu não tivesse o next week, parecia que o Tom estaria pegando os óculos dele agora. Tom is getting his new glasses. Tom está pegando os seus novos óculos. Mas eu tenho uma expressão de tempo que indica que é próximo, né? Um evento agendado, next week. Então eu uso o present continuous para falar de uma coisa que vai acontecer num futuro já agendado. Tom's getting his new glasses next week. Deu para compreender? Quais são, então, as expressões temporais utilizadas para indicar futuro? Quais são as nossas signal words para o futuro? Para eu ler uma frase e falar, ela está se referindo a uma coisa no futuro. As mais comuns. Tomorrow, que é amanhã. Next week, next year, next month. Next significa próximo, né? Ou seguinte. In e uma data. Quando eu quero dizer assim, em tal mês, né? In November, in 2025, né? Em 2025, eu vou usar a preposição in mais a data, tá? Think, que é eu penso, né? Pensar. Hope, que é esperar. Então, I think he will arrive at 6, né? Eu acho que ele vai chegar às 6. Então, eu uso o think para indicar também como signal word que eu estou falando de uma coisa no futuro. Hope também, né? Eu espero. A gente sempre espera por alguma coisa que vai acontecer, não que já aconteceu ou que esteja acontecendo. Believe, acreditar, no sentido de esperar também, é a mesma coisa. E probably, que é provavelmente, afinal, nós nunca temos 100% de certeza sobre o futuro. Então, sempre é tudo muito provável, né? Então, a gente usa a expressão probably, provavelmente, ok? Vamos fazer os nossos exercícios sobre o future? Olha só, eu trouxe 4 frases aqui e nós vamos completar com os verbos no futuro. Olha só, they a movie. Movie, qual é o verbo que eu uso geralmente? É watch, né? Como é que fica no futuro usando will? They will watch a movie. John, a book. O que eu faço com book? I read. Eu leio. E como é que eu ponho essa frase no futuro usando will? John will read a book. Olha como é fácil formar o futuro, né? Eu só uso o sujeito, o will e o verbo, tá? He at the karaoke. Karaoke, o que eu faço? I sing, né? Então, he will sing at the karaoke. Jack is soccer. Soccer, a gente play. Então, Jack will play soccer. Aqui a gente tem nosso gabarito com will, né? They will watch, John will read, he will sing, Jack will play. E com o going to? Vamos fazer alguns exercícios também? Olha só. They, New York.
Então, New York é uma cidade que a gente visita. Então, they are going to visit New York. Her favorite food. Food é comida. O que a gente faz com comida? A gente come, eat. She is going to eat her favorite food. The children in the pool. Pool é piscina. O que a gente faz na piscina? A gente nada, swim. The children are going to swim in the pool. E o último, the baby, the milk. Né? Milk é leite, a gente drink. The baby is going to drink the milk. Olha o gabarito. They are going to visit. She is going to eat. The children are going to swim. The baby is going to drink. Correto? Por fim, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, nós vamos para a nossa pronunciation tip. E hoje eu vou trazer um som muito peculiar para vocês, que é o schwa. Schwa é um som muito comum no inglês, que é um som de vogal, mas é um som da vogal preguiçosa, ela é a vogal quase muda, é aquele som do ok? É um U mais curtinho ainda, quase sem som. É um som muito importante porque ele demonstra um grau de proficiência na língua, porque é uma pronúncia mais correta, mais sofisticada, né? Uma pessoa, a gente identifica que uma pessoa, às vezes, ela não é falante do idioma quando ela não usa muito corretamente o schwa, tá? O que é o schwa? O schwa, só voltando aqui, ele é representado por esse símbolozinho que é uma letra E de cabeça para baixo, tá? O que é? É o som de vogal mais comum na língua inglesa. It's the most common vowel sound. Qualquer vogal, any vowel, can make a schwa sound. Qualquer vogal pode fazer o som de schwa. It sounds like U, but weaker. Então, soa como U, mas mais fraquinho, assim, quase a gente não fala. É um som preguiçoso, você quase não abre sua boca para falar, tá? É o famoso It's found in the unaccented syllable. É encontrado na sílaba mais fraca, tá? Na sílaba sem acento, né? Sem destaque. Então, a sílaba mais fraca da frase, aquela vogal, ela vai ter o som de schwa, porque senão eu vou ficar com duas sílabas tônicas, né? Então, eu vou pegar na sílaba que é mais fraca, né? Sem acento. Olha só os exemplos. Pleasant. Olha só, eu não vou falar pleasant. Eu vou falar pleasant. É o pleasant. Again. Balloon. Tá vendo? Todos os sons são iguais. Apesar de ser a letra A, parece que eu tô falando um U. Então, again, balloon. Olha como eu mudo para a letra E e o som continua praticamente o mesmo. Eu não vou falar problem, eu vou falar problem. Celebrate. Eu não vou falar celebrate, eu vou falar celebrate, porque eu vou usar o schwa. Celebrate. Enemy. Tá vendo? Apesar de eu ter mudado para a vogal E, o som é quase o mesmo da letra A, porque todas as vogais fazem o schwa. Duplicate. Tá vendo? Duplicate. Eu tenho um U na primeira sílaba que eu falo the. Quando eu chego no I, eu não vou falar duplicate. Eu vou falar duplicate. É o mesmo som, apesar de ser a letra I, porque é um schwa. President. Family. Não é family, é family. Ok? Porque é a sílaba mais fraca, eu vou usar o schwa. Parrot. Bottom. Freedom. Support, circumstance, album. E olha só, no Y, que também tem um pouco de som de I, eu também faço schwa. Olha só. Syringe, analysis, Pennsylvania. Tá vendo? É um U quase não pronunciado. É a sílaba preguiçosa. Então, com isso, eu encerro a nossa aula com uma dica para a vida, gente. Be like the schwa. Seja como o schwa. Never stressed. Nunca estressado, tá? Porque em inglês, quando a gente fala que a stress syllable é a sílaba mais forte, o schwa nunca vai ser o som mais forte, ele sempre vai ser o mais fraco. Então, be like the schwa. Never stressed. Ok? Com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje. See you soon. Bye, bye.